Muito bem, meus queridos e queridas, uma boa noite a todos e a todas. Maravilha, né? Com muita alegria, com muito prazer que nós recebemos cada um de vocês aqui hoje, nessa noite abençoada, iluminada, nessa casa de amor, nessa casa de paz, de carinho, não é? Muito bem, meus queridos. Estavam com saudades de mim? Estava, né? Os internautas também, nós desejamos aqui, no nosso retorno, né? É muito trabalho, e graças a Deus nós temos voluntários que possam estar aqui fazendo esse estudo tão importante de perguntas e respostas. O tema é livre, né? E esse estudo tem chegado a muitos lugares, temos recebido muitos e-mails dos internautas, perguntas também pelo e-mail, e os agradecimentos dos nossos amigos, ao qual nós aproveitamos aqui para agradecer a confiança e também para que eles possam estar sempre acessando o nosso site, para que possam estar estudando e aprendendo cada vez mais. Estamos levando essas informações aos mais longos rincões aqui do nosso país e também fora aqui do Brasil. Isso nos deixa muito felizes. Estamos quase atingindo aí mais de 90 mil visualizações no nosso site. Como você sabe, o nosso estudo aqui de terça-feira é de perguntas e respostas, o tema é livre. Façam a pergunta que vocês quiserem, nós aqui tentaremos respondê-las na medida do nosso conhecimento. Se nós não soubermos, né, procuraremos aqui pessoas que sabem mais que nós e traremos uma nova oportunidade. Nós vamos começar aqui com o Jomar, né, que está aqui. Obrigado, Jomar, pela presença. O Mário também. Né, então, eu quero desejar a todos aqui um bom estudo. Muita paz a todos também, meus queridos. Boa noite, gente. Uma alegria novamente estar aqui, né? E o Mário aqui, ó, nosso cineasta, diz que na internet nós já estamos com 90 mil visitas, né, Mário? Muito bom, a responsabilidade cada vez maior. E as perguntas cada vez mais sofisticadas e difíceis. Nós recebemos aqui, ó, uma reportagem do jornal O Tempo, da data de hoje, 24 de março de 2015. E o título da reportagem é o seguinte: médico pesquisa lembrança de vidas passadas em crianças. E o título aqui, ao lado do título, Jim Tucker, 55, é hoje uma autoridade mundial nas pesquisas sobre crianças que se recordam das vidas passadas. Diretor médico da Clínica de Psiquiatria Infantil e Familiar nos Estados Unidos, é autor de Vida Antes da Vida, da editora Pensamento, e Retorno à Vida, e de dezenas de artigos e revistas científicas. Isso é bom, que mostra que a reencarnação não é propriedade do espiritismo. A reencarnação é um fato, e como tal, estudiosos podem estudá-lo no mundo inteiro, etc. Não foi o espiritismo que criou a reencarnação e nem tem posse dele. Então ele faz uma série de perguntas aqui que fala sobre esse médico, né? A primeira é a seguinte: o repórter pergunta assim: quantos casos de crianças que se lembram de suas vidas pretérias o senhor já pesquisou e em quantos países? Aí o Jim Tucker responde assim: eu e meus colegas da Universidade de Virgínia já estudamos mais de 2.500 casos. E eles vêm de toda a parte do mundo, incluindo todos os continentes, com exceção da Antártica. Aí a pessoa pergunta: por quê? Uai, gente, lá só tem pinguim. Não, a Antártica não tem ser humano habitando lá, a não ser os cientistas que vão para lá. Então, a exceção da Antártica, ele quis dizer o seguinte: todos os continentes que tem ser humano, que tem criança. Depois, ele tem uma informação aqui, ó, a maior parte das crianças que se lembram de vida anteriores tem idade entre 2 e 6 anos de idade. Por quê? Essa é fácil de responder. Porque até 7 anos a reencarnação não se completou totalmente. Se completou totalmente é redundância, né? Não se completou. Está ainda no meio do caminho. Não houve ainda o ajuste completo da reencarnação, o ajuste perispiritual, digamos assim.
Então, é muito comum as crianças, principalmente até 4 anos, elas se lembrarem de algumas coisas de outras vidas. É comum isso. Então, é realmente porque a reencarnação não se completou. A outra informação aqui é o seguinte: 90% das crianças afirmam que na vida anterior tinham o mesmo sexo da atual. Isso é possível? É possível, e é isso mesmo. A gente não muda de sexo em toda a vida, não. Se a gente mudasse toda a vida, daria um valor assim, quase 100%. Né? Mas a mudança só acontece quando é necessário para o espírito. A gente geralmente reencarna várias vidas como homem, quando aprendeu bastante coisa, precisa aprender algumas coisas como mulher, pode haver essa troca. Então, não é comum essa troca, não é sempre que ela acontece, não. E, finalmente, a pergunta mais difícil aqui, que é sobre a consciência, que é uma pergunta mais filosófica. Onde está a consciência? Para o Espiritismo, a consciência é do Espírito. Então, está localizada no Espírito. Agora, quanto mais evoluído o Espírito é, mais difícil é você localizar essa consciência, localizar esse espírito no tempo e no espaço. Por quê? O espírito começa a romper esses limites. Um espírito, por exemplo, na situação de um Cristo, Jesus, será que ele está só num lugar? Ou a consciência crística alcança o planeta Terra todo? Nós poderíamos falar que ele está aqui, ou ele poderia estar com a consciência dele alcançando, por exemplo, o outro lado do planeta. Então, como é que é essa relação do espaço e do tempo para um espírito bem evoluído? A gente não sabe. Então, teoricamente, a consciência está lá junto com o espírito. Agora, essa questão de espaço para espíritos superiores deixa de ser um limite, né? Eles vão, vamos dizer assim, se movimentar no espaço de maneiras que ainda desconhecemos. E a sua consciência pode alcançar várias condições espaciais, digamos assim, e temporais que a gente desconhece. Bom, é isso. Boa noite a todos. Há uma afirmação e uma pergunta. Não existe doenças, e sim doentes. À luz da doutrina espírita, o que seria o vitiligo? Humberto de Campos, no livro Cartas e Crônicas, ele nos fala que a hanseníase está relacionada com as pessoas, com aqueles que, com os homicidas que usaram de instrumentos perfurantes para aniquilar o corpo do adversário. O vitiligo está mais ou menos nesse raciocínio. Ele pode ser ligado intimamente a quem trabalha com aborto, né? A quem trabalha com aborto. Então, o vitiligo é mais ou menos nessa linha. São doenças, são afecções da pele, onde, né, a pessoa, o portador está relacionado com trabalhos de aborto em vidas passadas. Se nós voltarmos lá em Nosso Lar, ou em, não sei se é Nosso Lar ou Os Mensageiros, alguém gritando, pedindo socorro nas divisas, nas entradas de Nosso Lar, e mandaram alguém lá para socorrer. E não conseguiu socorrer, falou assim, ele está apenas arrependido, veja as manchas no corpo. Então, ali está caracterizado uma doença, né, adquirida em vida anterior nessa situação. Ele não arrependeu do erro cometido ainda. Então, o vitiligo está na mesma linha da hanseníase e ligada, uma das ligações que faz aí essa ligação é quem trabalha com aborto numa determinada vida, não arrepende do erro cometido e volta à Terra, né, com as marcas dos seus atos. É isso aí. Muito bem, meus queridos.
Pergunta interessante que nos chega aqui. Um parente suicidou-se ontem com enforcamento. Ainda não sabemos o motivo. O que sua alma, né, o espírito, entre parênteses, enfrentará agora? Qual o caminho para ajudá-lo e os familiares devem seguir? Olha, meus queridos, oração, muita prece, né? Infelizmente eu não posso aqui dourar a pílula para essa pessoa aqui que fez essa pergunta, né? O suicídio definitivamente é o pior crime que você pode cometer perante as leis divinas. Eu não teria aqui hoje, infelizmente, não é, palavras para expressar no nosso vocabulário terreno, né, no nosso dicionário, que expressariam que seria sinônimo de um sofrimento de um suicida. Tal o tamanho dele. Tem um livro, Memórias de um Suicida, da nossa querida Ivone do Amaral Pereira, que é ela que trabalha ativamente no plano espiritual, inclusive nesta casa, tem se manifestado constantemente nas nossas reuniões mediúnicas, trazendo entidades aqui, espíritos, irmãos nossos sofredores, que precisam desse amparo e que cometeram esse ato insano contra a própria vida, se suicidando. Então, Ivone escreveu esse livro, Memórias de um Suicida, um livro pesado até em certos momentos, né? Mas que nos retrata realmente ali o que acontece com o suicida. Fica aí a sugestão para a leitura de vocês. E tem também 2 livros, que chamam No País da Luz e O Martírio de um Suicida, aonde tem um depoimento de um poeta, o poeta Antero de Quental. Antero de Quental foi um poeta português, e ele suicidou-se. E quando, depois de longos anos, de muito tempo de sofrimento, ele teve condições de manifestar numa reunião mediúnica, ele deu o seguinte depoimento. Ele disse assim: os maiores martírios da terra são doces consolações, se compararmos ao mais suave sofrimento de um suicida. Então, meus queridos, eu não sei dizer para vocês o que é um sofrimento de um suicida. Porque se a pior coisa que você possa imaginar hoje, na face da terra, a pior desgraça que você possa imaginar hoje, que possa acontecer com o ser humano na terra, é uma doce consolação, se nós compararmos ao mais suave sofrimento de um suicida. Olha só. Então, o suicídio jamais, em tempo algum, será uma opção. Se você está sofrendo e acha que pelo suicídio você vai abortar o seu sofrimento, você vai acabar com o seu sofrimento, é um ledo engano, porque você não imagina o que será o sofrimento depois disso. Então, para essas pessoas, muita oração. Eu queria sugerir uma palestra que está no nosso site, né, depois acessem a palestra de nossa autoria, O Suicídio e Suas Consequências. Lá nós abordamos de forma bem enfática, com bastantes detalhes, essas questões dos diversos suicidas, não só o suicida aqui consciente, mas também o inconsciente, ou seja, aquele que através dos vícios vai se matando aos poucos. Então acessem essa palestra que vocês podem ter uma noção do que a gente está falando aqui. Mas reflitam e ajudem aquelas pessoas que talvez vocês, na sua convivência, veem que ela está tentando ali, talvez, abandonar a luta. E ajudem, ou encaminhem para alguém que tenha condições de ajudar. Suicídio jamais será uma opção. É isso, meus queridos. Duas questões que podem ser respondidas juntos, que dizem a respeito do mesmo assunto. Boa noite. Como se explica a deficiência física dos animais, como a cegueira, a aleijão? Nos seres humanos, sabemos que há lei de causa e efeito, ou ação e reação, mas nos animais tem inteligência. Não tem inteligência, portanto, não há responsabilidade. Não tem inteligência no nível do nosso. Tem muitos animais que têm muita inteligência ainda, né? Não no nosso nível, é claro. Qual a causa do sofrimento dos animais? Acredito que não tenham nada a espiar. E vemos em todo canto maldades e sofrimentos terríveis. Por que precisariam passar por isso se não têm consciência do que são e do que fazem? Será
o sofrimento inerente a toda a evolução? A gente tem que mudar sofrimento e dor. São coisas diferentes. Sofrimento, realmente tem que ter consciência para ter sofrimento. Os animais que não têm consciência, muitos não têm autoconsciência e nem consciência, eles não têm sofrimento. Agora, eles têm dor. Dor física, né? Não tem dor moral, que é o sofrimento. Então, André Luiz, nas suas obras, vai falar da dor evolução, que é uma dor natural que acontece para os processos normais da evolução. A vida biológica, a vida física, ela é um tanto de processos, né, submetidas às leis da matéria. Quando perguntam isso para Emmanuel, se não me engano, no Consolador, né, Ives? É no Consolador? Pergunta 129, é bom ter um Ives na plateia. Número eu não decoro mesmo. Emmanuel vai falar que o animal precisa passar por uma diversidade de experiências. Todas essas experiências vai somar e vai fazer com que ele, paulatinamente, nas várias vidas, desenvolva, inclusive, a consciência e depois a autoconsciência, né? Primeiro o pensamento contínuo, né? Primeiro o pensamento em flashes, depois o pensamento de forma continuada, até se reconhecer. Então, todas essas experiências que não envolvem o sofrimento moral que o homem tem, é importante para ele, né? Até as plantas passam por esses processos da natureza, né? Que vai também ajudar aquele princípio inteligente, né? No seu processo evolutivo próprio. Sei que existem reencarnações que são programadas por nós, que nos programamos, que nos propomos a nos redimir de algo. E existem outras que são impostas pela equipe espiritual. Mas isso se aplica em todas as regras da vida, as esferas da vida? O acaso não existiria? Sendo assim, até um namorado ou um amigo de faculdade, por exemplo, fariam parte desse planejamento? Isso faz sentido? Então, realmente, a pessoa afirmou corretamente aqui. A reencarnação programada é a prova. A prova, nós temos méritos e programamos. Os amigos espirituais nos colocam no lugar ideal para que a gente desenvolva. A expiação é a experiência imposta, onde o indivíduo, né, o espírito é revel e vem para refazer o caminho, aonde ele semeou a dor. Então, aqui a afirmação é correta. O acaso não existiria? Não, o acaso não existe. Quem está participando do estudo do Livro dos Espíritos conosco, aqui na sexta-feira, nós já fizemos um estudo aí de 1h30 falando sobre esse acaso, que ele não existe. Tudo está programado. Então, sendo assim, até um namorado ou um amigo na faculdade, por exemplo, faria parte desse planejamento? Isso faz sentido? O nosso círculo de amizades é muito grande. Nós não estamos encontrando pela primeira vez, nós estamos reencontrando. Hoje eu tenho consciência de que eu pertenço à colônia Estrela Guia. Então, nós viemos um grupo, nós somos um grupo que estamos viajando nessa nave, aí numa velocidade de 108 mil quilômetros por hora, né, já há muito tempo. Então, a gente tem uma série de amizades, né, de espíritos que já vêm viajando conosco há milênios. E nada mais justo do que um reencontro numa universidade, um reencontro num trabalho. Né? Isso pode ser um reencontro, isso não é um acaso, né? Pessoas amigas reencontrando no trabalho ou em qualquer situação. Não pode falar que tem que acontecer aquilo, não. É porque nós estamos viajando há muito tempo juntos e faz questão. Uma hora eu entro na estação aqui, chega ali na frente, um que estava junto comigo desce, lá mais na frente um entrou, eu passo para frente e vai sendo assim.
Então, somos um grupo viajando que tem intimamente muitas relações uns com os outros. Agora, o acaso não existiria, e sendo assim, até o momento, um namorado, um amigo de faculdade, por exemplo, fariam parte desse planejamento. Faz assim, encontrar no meio das pessoas amigas, para que a gente possa desenvolver melhor a nossa tarefa. Nós nas universidades, nós não formamos os grupos de estudos. Então, essas pessoas que nós já temos mais próximas, que já vêm viajando mais próximo da gente há algum tempo, pode estar ali para nos auxiliar. Da mesma forma, nós estarmos ali para emprestar o ombro amigo, para que eles possam também melhorar. Uma pergunta interessante. Por que as pessoas insistem em saber da vida passada, se estamos aqui para crescer e desenvolver para uma vida melhor no futuro? E é mesmo. Por que tanta gente quer saber o que fez no passado, né? Aqui no acolhimento fraterno dessa casa, muitas pessoas chegam para mim e falam assim: o que será que eu fiz no passado para sofrer tanto? Não é? Eu falo assim: não queira saber, querida. Né? Não queira saber. Porque se estamos passando por situações difíceis aqui, é claro e fato, né, porque senão não teria aqui uma justiça divina, é que nós fizemos coisas terríveis no passado. Aliás, a história da humanidade já nos conta isso. Já fizemos coisas horríveis. Nós estudamos na escola, isso a gente já aprende lá no primário. Né? E vamos ali nas aulas de história, o que nós fazíamos com os escravos, né? E antes deles, mais coisas terríveis ainda, nós éramos bárbaros. Então, muitas vezes a curiosidade dessas pessoas é que fica maior. Eu gostaria de saber o que eu fiz. E aí vai, né, nas TVPs, terapias de vidas passadas, né, das quais, particularmente, opinião minha própria, eu sou contra. Eu sei de alguns casos de sucesso, feitos por terapeutas sérios, né, com o intuito ali de livrar as pessoas de fobias. Tem o seu lado positivo. Mas, num contexto geral, saber que eu fui uma pessoa muito ruim, que eu fui um assassino cruel. Eu sei de muitas coisas horríveis que eu fiz no passado, em função do meu trabalho assistencial que eu faço aqui nessa casa, nas reuniões mediúnicas, onde já estive frente a frente com vários inimigos meus do passado. E não tem nada de agradável, meus queridos. Né? O objetivo da reencarnação é o quê? Melhorar. Vencer as nossas mazelas, os nossos defeitos, né? Para que possamos ser pessoas de bem nesta reencarnação e plantar flores, para que no futuro possamos colher flores. Se hoje estamos colhendo espinhos, é porque plantamos espinhos nas nossas vidas passadas. Não é Deus que nos castiga. De forma alguma, Deus não castiga ninguém. Deus nos dá a oportunidade de nós nos reeducarmos. Isso chama-se reencarnação. É uma nova etapa da nossa vida. Então vamos aproveitar essa reencarnação. Vamos plantar bem agora, para colher bem no futuro. Como nos ensina Paulo de Tarso, quando ele escreveu a carta aos Gálatas, lá no capítulo 6, versículo 7. E ele falou: tudo que o homem semear, isso também ceifará. Não é? O homem colhe o que planta. Jesus já falou assim: a cada um de acordo com as suas obras. A ciência, na terceira lei de Newton, nos avisa assim: lei de ação e reação. E a doutrina espírita vem nos ensinar: lei de causa e efeito. É tudo a mesma coisa. Só mudam-se as palavras, mas o sentido é o mesmo. Hoje colho o que plantei no passado e nesta vida também. Né? E vou colher nesta e no futuro o que eu estou plantando agora. É a lei de ação e reação, meus queridos, causa e efeito. Né? Esquece o que fez no passado, vamos olhar para frente. Quem vive de passado é museu, essa é a verdade. Vamos olhar para frente, vamos correr e buscar o bem e viver feliz. Né? Qual a diferença entre invocação e evocação? Há uma diferença sutil, né? Muitas pessoas usam as duas como sinônimos, mas tem uma diferença. Primeiro, vocação vem de uma palavra latina, né? Vocar, chamar. Então, quem faz, por exemplo, a nossa vocação é um chamamento que a gente tem para uma determinada profissão. Então, e o prefixo in, do latim, indica entrada, interno, de dentro, e o ex, para fora. Então, invocação, você está chamando de dentro, você está chamando
por exemplo, uma invocação de uma memória da sua infância, uma invocação de um sentimento. Já a evocação, você está chamando de fora. Então, eu vou evocar Jesus, né? Eu vou evocar um espírito. Aí a palavra correta é evocação. Kardec, ele fazia a evocação de espíritos. Ele chamava para as reuniões alguns espíritos para entrevistá-los. Era uma prática daqueles primeiros tempos do espiritismo. Depois começou-se a recomendar que não se fizesse mais a evocação dos espíritos. Por quê? A chance daquele espírito que foi evocado não ser ele é muito grande. Imagina um espírito, por exemplo, famoso. Quantas pessoas estariam chamando ele ao mesmo tempo? Será que ele próprio poderia atender todos esses chamamentos? Então, quer dizer, se você evoca um espírito, você tem que tomar cuidado, né, para saber se esse espírito é realmente quem foi evocado. Será que esse espírito tem condição de estar lá? O médium tem condição de recebê-lo? Será que ele não está fazendo outra coisa naquele momento e ele poderia estar ali realmente? Aí outro vem e assume a identidade dele. Outro espírito fala que é ele. Então, recomendou-se não evocar mais espíritos. A gente prefere, como Chico Xavier falava, esperar que o telefone toque de lá para cá, né, que faça. Agora, nós sabemos também pelo estudo que todo pensamento ele se torna uma evocação natural. Então, uma prece que eu lembro de alguém, de alguma forma eu me vinculo a ele. Então, uma prece pode ser também uma evocação. Assim como também, se eu lembrar de uma pessoa de forma pejorativa, de forma negativa, eu também estou me ligando a ela, ou fazendo um chamamento, uma evocação para ela. Daí sempre o nosso cuidado na vigilância dos nossos pensamentos, para que todos eles sejam pensamentos cheios de paz, de amor, de fé, de votos, ou de desejo, de melhoria daquele espírito, para que a gente possa estar sempre mandando para ele boas vibrações. Então, espero ter esclarecido aí a diferença entre invocação e evocação. Os espíritos podem sintonizar conosco através da mente, de nossos pensamentos, o tempo todo. Nesse caso, estamos muito fragilizados e vulneráveis a eles, pois todos nós temos nos momentos de fraqueza. Com certeza é isso aí. Tudo começa no pensamento. O Ocidente, que adotou o Evangelho de Jesus como norma de conduta, fala que nós manifestamos pensamentos, palavras e obras. O Oriente, analisando isso aí, desdobrou em 7 formas: crer, querer, pensar, falar, agir, viver, esforçar. As nossas formas é o que eles consideram formas de manifestação. Então, quando nós estamos constantemente em sintonia com o mundo espiritual. André Luiz, num dos seus livros, parece que é Entre a Terra e o Céu, ele fala que os nossos poros são miríades de antenas, nos ligando ao mundo espiritual. Então, nós estamos constantemente ligados ao mundo espiritual. Conforme o nosso mundo vibracional, nós vamos atrair, né, as companhias na mesma circunstância. Então, somos vulneráveis, sim. A questão 459, me parece, do Livro dos Espíritos, nos fala da influência dos espíritos. Na maioria das vezes, são eles quem decidem por nós. Então, o cuidado, o zelo, o pensamento positivo, o pensamento bom, né, é o mais importante para que nós possamos, né, eliminar esse contato com o lado negativo da vida, com a influência negativa da vida. Todos nós estamos
constantemente influenciado pelo mundo espiritual. Muito obrigado. Pergunta interessante, né? Boa noite, Sérgio. A minha oração chega até os obsessores, principalmente aqueles que eu prejudiquei. Quero o perdão deles. O que faço? Olha, né, Jobara até já falou sobre a questão da evocação. A nossa oração, desde que seja feita com sinceridade, com fé, desde que seja feita com o coração, e não apenas, não é, a reza da boca para fora, a oração, né, com fé, com fervor, com sentimento, ela vai atingir o objetivo. Seja naqueles a quem a gente está endereçando, né, os nossos familiares que estão doentes, encarnados também, né? Seja para aquele espírito que já desencarnou, como a gente colocou aqui logo no início aqui do suicida, por exemplo. A prece, meus queridos, a prece com sentimento é um bálsamo para os nossos sofrimentos, né? É como você jogar um balde de água numa fogueira. Ela ameniza a dor daquele espírito que a recebe. E quando você pede ajuda também, quando você ora para o seu espírito protetor, quando você ora a Deus, a Jesus, né? No caso dos nossos irmãos católicos que oram para os santos, o que é os santos? O que são os santos? São espíritos iluminados, espíritos maravilhosos, né? E aí essa prece, ela não vai se perder aí em vão no espaço, não, ela vai atingir o objetivo e com certeza você vai estar recebendo ali o auxílio necessário. Para aqueles a quem nós prejudicamos, seja nesta vida ou nas nossas reencarnações anteriores, a oração, sim, quando for dormir, peça perdão a eles, que um dia eles possam entender que naquela época éramos ainda espíritos extremamente ignorantes, que não sabíamos o que fazíamos, e que hoje nós não temos coragem mais de fazer o mal como fazíamos naquela época, que hoje somos pessoas propensas ao bem, que estamos nos esforçando para seguir os ensinamentos de Jesus. Então, ore sempre, a prece nos eleva e nos aproxima do Altíssimo. Gilmar, errou meu nome, mas tudo bem, porque Jomar é difícil mesmo, né? Então, culpa da minha mãe que está sentada aí. Certa vez, dormindo, ouvi vozes da minha filha, e logo em seguida, saindo do quarto dela, saiu uma luz que entrou no meu quarto e em seguida saiu. Seria o espírito dela, que é uma criança, ou outro que veio nos visitar? É difícil da gente dizer, né? Só assim. Agora, como você ouviu a voz dela, supondo que você tem uma certa mediunidade, e o carinho e o amor de pai talvez crie um laço maior, né? É bem possível que possa ser a sua filha, sim. Se o sentimento que você teve no momento foi de saudade, de carinho, de amor. Agora, é muito difícil a gente afirmar uma coisa ou outra. É você mesmo que deve procurar, né, aprimorar essa sensibilidade para poder percebê-la lá na forma de pensamento, na forma de sentimento, quando ela se aproximar de você. E aproveitando para responder uma segunda questão, como duas almas afins, o amor, se reconhecem ou se reencontram? Né? O Emmanuel fala que almas gêmeas, nesse sentido de almas afins, são espíritos que se buscam na multidão, ou se encontram na multidão. Como é que isso acontece? Por sintonia. Por exemplo, alguém aí que tem sintonia, ou frequência, olha só, sintonia ou frequência em bares, não vai me achar lá. Eu não vou, eu não tenho frequência nisso. Agora, se alguém tiver frequência no Centro Espírita Jesus de Nazaré, vai me ver aqui quase toda semana, né, Sérgio? É a minha frequência, é a minha vibração. Então, por exemplo, espíritos afinizados vão gostar, por exemplo, de música. Então, em algum momento, os dois nessa afinidade se encontram num concerto musical, ou se encontram numa loja de CD, será que tem isso ainda, depois da internet? Mas assim, as pessoas se encontram pelas afinidades. E aí,
basta um pouquinho de conversa, já começa a sentir isso. E muitas vezes nem conversa precisa, né? O simples fato assim já te atrai, uma coisa misteriosa que já te atrai por aquela pessoa, porque você se sente bem com ela. A gente tem até uma palavra para falar isso, meu anjo de guarda deu bem com o dela. Né? Não tem nada a ver com o anjo de guarda, mas tem uma coisa. E tem o contrário também, né? Meu anjo não bateu com o anjo dela. Então a gente... tem uma outra expressão também, como é? Que um cheira o outro, um gambá cheira o outro, não tem? São algumas expressões que mostram assim, que seres afinizados se reconhecem e buscam estar juntos. Né? Quantas pessoas, vocês mesmos, nos círculos de amizade de vocês, reconhecem pessoas que vocês gostam de estar juntos, gostam de conversar e tudo. São espíritos afins, que têm afinidade, que provavelmente a amizade não é só dessa vida, mas vem de vidas anteriores. Pode construir amizade nessa vida? É claro, as amizades têm que começar em algum lugar. Mas pode ser que venha lá de trás, e aqui é só um reencontro. Principalmente na família. A gente sabe que a nossa família não é à toa. Não é o caso da filha e do pai aqui. Vem de outras vidas. E, assim, naturalmente, esses espíritos se encontram na vida, né? Nas coincidências, né, Mário, que não existem, no acaso que não existe, elas se encontram aí, né? Sei lá, no supermercado, né? Numa festa, num centro espírita, se encontram e percebem essa afinidade e depois continuam a vida junto. É assim que a lei natural funciona, a lei da afinidade funciona. Como podemos desenvolver a faculdade de ser médium? Se todos nós somos, como colocá-la em favor do bem? A mediunidade é uma ciência que deverá ser estudada por todos aqueles que têm interesse de ser bom, de estar bem. Porque é um mecanismo, a partir do momento que nós passamos a conhecer a mediunidade, nós vamos aplicar ela em todos os momentos da nossa vida. Nós respondemos a pergunta anterior aqui, quando nós somos influenciados. A todo momento nós estamos sendo influenciados pelo mundo espiritual. E a percepção desse mundo espiritual vai nos dar qualidade de resposta, a qualidade de resposta a essa influência. Quem leu aqui Os Mensageiros, de André Luiz, é o segundo livro da série, a primeira viagem de retorno à Terra, depois que André Luiz desencarnou, ele e Aniceto passa pelo departamento de comunicações. E André Luiz pergunta a Aniceto, isso aqui é apenas um correio, essa grande construção aqui é apenas um correio? Ele falou assim, não, aqui forma médios e doutrinadores para voltar à Terra. Né? Milhares e milhares de médios e doutrinadores são preparados aqui para voltar à Terra e exercer as tarefas coerentes com a sua proposta reencarnatória. A grande maioria volta da mesma forma que saiu. Uns poucos realizam alguma coisa, não, muitos realizam um pouco e uns poucos realizam toda a sua tarefa. Então a mediunidade ela é aplicada em todas as áreas da vida. Né? O médium, todo o benefício que a Terra recebe vem através da mediunidade. Então é uma ferramenta de trabalho, é um estudo científico profundo que todos nós que gostamos de estudar deveria dedicar ao estudo da mediunidade. Agradecido. Pergunta muito interessante que nos chega. Faço terapia e o meu terapeuta é espírita também. Em uma das sessões, ele disse que eu estava com um obsessor. E o mesmo obsessor também estava obsediando o meu namorado. E eu tenho um ex-namorado que faleceu. O terapeuta disse que o obsessor é masculino e que estava com muito ódio. Eu frequento aqui a casa toda semana, recebo passes. E por que ainda está acontecendo isso? E como é que eu faço para esse obsessor me deixar em paz? E até que ponto ele pode conseguir obsediar? E o que acontece quando uma pessoa está sendo obsediada? Nós vamos ter que fazer aqui um seminário sobre obsessão,
né? Porque definitivamente explicar o que é obsessão em 2, 3 minutos é impossível. Mas em linhas gerais, meus queridos, olha só. Primeiro, pode ser que seja o ex-namorado? Pode ser sim, é possível, né? É ele? Não, não tem como se afirmar que é ele. Provavelmente o terapeuta é um médium vidente que está vendo ali, tem a percepção de ver uma entidade próxima ali, né, em situações difíceis ali que está lá, obsediando a pessoa. O que é obsessão? É um processo de vingança, muitas vezes. Como nós colocamos aqui em respostas anteriores, nós cometemos erros no passado. Esses erros do passado, né, como prejudicamos as pessoas e que desencarnaram, hoje elas nos encontram. Nós, numa nova etapa da nossa vida, mas somos as mesmas pessoas, ou seja, os mesmos espíritos reencarnados num corpo diferente, mas somos o mesmo espírito. E esses espíritos nos encontram, porque existe uma atração magnética, nada fica sem reconciliação, né? Então, eles nos reencontram por uma questão de que tem que haver essa reconciliação, sim, e começa, às vezes, um processo de vingança, mas são entidades necessitadas de auxílio, necessitadas de esclarecimento, necessitadas de muito amor, de muito carinho. Nós que trabalhamos ativamente nessa área mediúnica aqui, e eu converso com essas entidades praticamente todos os dias nesta casa, tentando auxiliá-los, ajudando, dando a nossa cota de contribuição, orientando-os a deixar aquela situação, naquele processo de vingança, não é? Para que eles possam realmente encontrar ali a paz tão sonhada. Muitas vezes nós guardamos mágoas, e às vezes pela falta do conhecimento, né, e por não entender e não aceitar aquela situação, às vezes a gente começa, então, o espírito, no caso, né, começa então ali a perseguir aquela pessoa. O que fazer? Oração. Foi colocada aqui a questão da pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos podem influenciar as nossas vidas? Kardec pergunta para os espíritos superiores, e eles respondem: muito mais do que imagineis. De ordinário são eles que vos dirigem. Mas para o bem e para o mal. Mas de acordo com o quê? Com quem nós estamos sintonizados. Se eu estou com um pensamento elevado, eu estou sintonizando com os bons espíritos, com os amigos espirituais, em especial com o meu espírito protetor, denominado aí de anjo da guarda pela Igreja Católica, que é um espírito maravilhoso que está ali para me auxiliar. Mas se eu baixo a minha guarda, se eu estou ali naqueles dias complicados, se eu estou blasfemando, se eu estou com os maus pensamentos, com as atitudes indevidas, eu vou baixar as minhas vibrações. Nesse momento eu sintonizo com entidades daquele inframeirão onde eu me encontro, permitindo uma maior aproximação desses espíritos, o que pode gerar daí até um processo obsessivo, que aí começa a complicar mais. O que fazer? Oração, culto do Evangelho no lar, que é muito importante, né? Quem ainda não faz, faça. Depois procure aqui na recepção os folders para a gente explicar como é que faz, é muito simples e de uma proteção muito grande, é trazer luz e paz ao nosso lar, água fluidificada, tomar sempre o passe. E, nesse caso específico, depois nos procure aqui, procure o pessoal do acolhimento fraterno, do tratamento espiritual, talvez seja o caso de um tratamento espiritual, para que esse espírito possa receber o auxílio. Esta casa tem esse objetivo também. Ela faz o tratamento espiritual, né? A gente realiza, melhor dizendo, o tratamento espiritual, ajudando a pessoa, mas ajudando principalmente esses espíritos necessitados de esclarecimento. Depois nos procure. Mas estude, tem um livro, né, muito interessante, chama Obsessão e Desobsessão, né, da Sueli Caldas Schubert. Depois procure na biblioteca, tem ele aí para emprestar. E estudar bastante para entender o que acontece e se precaver. Esse é o caminho. A gravidez não planejada tem alguma resposta? Tipo, eu aceitei antes de reencarnar essa criança? Bom, a gravidez não planejada aqui, né? Ela não foi planejada aqui, porque essas gravidezes podem ser planejadas no mundo espiritual, ou, melhor dizendo, previstas no planejamento espiritual. Porque a gente já falou sobre o plano de vida, que o plano de vida não é determinístico, é probabilístico. Se o plano de vida fosse determinístico, ele tiraria completamente o nosso livre-arbítrio. Então, o plano de vida é como se fosse uma árvore cheia de galhos. E a decisão de qual galho nós vamos seguir, se nós vamos
ir para a direita e ficar baixinho, ou se vamos naquele galho mais alto da árvore, é o nosso livre-arbítrio. Os engenheiros espirituais planejam várias possibilidades e nós vamos trilhando. Com certeza absoluta, este filho, essa criança que não nasceu ainda, não é alguém estranho. É muito provavelmente aquela alma afim que estaria planejado vir com você e dividir a vida com você. Talvez em outra situação, mas foi nessa forma que aconteceu, sem o planejamento aqui, ele e você decidiram junto. Não, então vamos ser assim mesmo. Ah, mas eu não decidi. Não decidiu aqui. O que acontece no mundo espiritual, quando você está dormindo, você não sabe. Há casos que André Luiz conta, que a pessoa no mundo espiritual concorda, aceita. Chegando aqui, perde a lembrança. Então, tenha certeza que Deus não joga dados, não brinca com ninguém. A coincidência não é coincidência, não é acaso. Sempre existe alguma coisa por trás. E a gente só vai descobrir isso no final da vida ou depois da vida. O que a gente tem que fazer agora? Agir conforme a nossa consciência manda. Nossa consciência é a lei de Deus falando em nós. Se nós agirmos conforme a nossa consciência, nós vamos estar tendo certeza que não erramos. Se erramos, erramos por ignorância. Então não vem o processo de culpa, aquele sofrimento moral. O sofrimento moral e a culpa vêm quando a gente sabe o que tem que fazer, sabe qual é o caminho certo, e por algum outro motivo, um egoísmo, um orgulho, uma vaidade, a gente age de forma diferente do que a consciência está mandando. Então, se a gente seguir a nossa consciência, vocês podem ficar tranquilos, né? Vão ter paz de consciência, que é um dos princípios da felicidade. Felicidade, o básico da felicidade é o mínimo necessário, materialmente falando, né, as necessidades básicas, consciência tranquila e fé no futuro. Sem fé no futuro também não tem jeito. Então, com essas três coisas, a gente consegue o mínimo da felicidade, né? Está falando ali tempo esgotado. Eu só queria fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui está vindo pela primeira vez? Quem quiser ganhar um Evangelho segundo o Espiritismo para conhecer, me procura depois da reunião, tá? Que eu vou distribuir um. Nós queremos agradecer a presença de todos vocês. Sempre é um prazer e uma honra muito grande, né, estar aqui recebendo cada um de vocês. Desejar muita paz, muita alegria a todos. Muito obrigado, meus queridos. Boa noite a todos.